Hoje a gente vai falar do diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito e popularmente conhecido nas empresas como espinha de peixe. Na verdade, você imagina lá o japonês que inventou essa ferramenta da qualidade, devia estar comendo peixe, porque japonês gosta de peixe, né? Porque se fosse na Alemanha ia ser esqueleto de porco lá. Mas o cara olhou lá a espinha de peixe, né? Falou, pô, a cabeça do peixe é o problema, né? A gente costuma dizer que quando tem um problema tem a cabeça de um porco enterrado no lugar, né? Porque só dá problema. Mas o cara viu lá e falou, pô, a cabeça do peixe é o problema. E cada parte da espinha a gente vai colocar aqui as variáveis que pode causar problema. E essas variáveis a gente chama de 6 M's, né? A gente vai explorar cada um e explicar aí como é que funciona a espinha de peixe. Onde a gente tem a cabeça do peixe vai estar descrito o problema que você quer resolver. E a gente vai puxar uma linha, né? Uma espinha desse peixe, que vai ser um método. O método, o que é? É como é feito o seu processo. O que pode estar acontecendo de errado no seu processo para resultar naquele problema? Então você vai descrever isso no método, né? Imagina sempre lá, o método é o planejamento de como é feito o seu processo. Então o que está acontecendo de errado? Alguém está pulando alguma etapa? Alguém está fazendo alguma coisa errada no método para ocorrer esse problema? Se não, você coloca um NA ou não aplicável lá, né? Se sim, você descreve o que pode estar acontecendo de errado. Pode ser mais de uma coisa lá que está acontecendo, pode ser 3 coisas, 4, vai colocando tudo que for passando pela cabeça aí da equipe que está trabalhando em cima desse diagrama de Ishikawa. O pessoal vai levantando hipóteses, né? É o chamado brainstorming. O pessoal vai levantando ideias, né? Chove ideias lá, o pessoal vai colocando, escreve lá. O segundo M é matéria-prima. Então, o que pode estar acontecendo de errado com a matéria-prima que vai impactar nesse problema, né? E é a mesma coisa, o pessoal começa a dar ideias, né? Ah, pode estar acontecendo isso, aquilo, vai descrevendo aquelas ideias mais possíveis, né? Se não tiver nada, você fala, não, matéria-prima não ocorre nada, a gente não consegue ter nenhuma ideia do que pode estar acontecendo. Coloca um não aplicável lá. O terceiro M é mão de obra. Então, é os seus colaboradores, né? O que será que pode estar acontecendo lá na sua fábrica, nos operadores, nos seus colaboradores? O que será que está acontecendo lá que está ocorrendo esse erro? Eles estão sem treinamento? Eles estão com alguma dificuldade? Você vai descrever lá no mão de obra. O quarto M é máquina. Então, você tem que pensar, nesse caso, o que pode estar acontecendo com o seu maquinário que está resultando nesse problema. O que pode estar acontecendo que está fazendo a sua máquina variar? Será que antes você produzia uma quantidade e agora você aumentou a sua produção e a sua máquina não dá conta, né? Então, imagina aquele defeito relacionado ao seu maquinário e começa a levantar hipóteses do que pode estar acontecendo na máquina. O quinto M, medida, medição. Então, o equipamento de medição que você está utilizando está dando as medidas corretas? Esse resultado que você encontrou fora do especificado realmente está fora ou o seu equipamento está com problema? Ou então, por que não foi visto esse problema? Será que os meus equipamentos não são adequados? Então, isso entra no medição. O último M é o meio ambiente. Então, você tem lá o seu problema e você começa a raciocinar da seguinte forma: o que está acontecendo no meio ambiente que pode impactar nesse problema? Pô, de repente ficou mais frio, né? Uma época do ano que está mais fria e isso impacta na matéria-prima que eu uso, ou impacta no meu produto, né? Tem certos produtos que, se está chovendo muito, o ar fica mais úmido, vai impactar lá no processo. Então isso é problemas relacionados a meio ambiente. Um outro M que as pessoas costumam colocar no meio dessa ferramenta é manutenção. Geralmente a gente usa isso já empacotado lá com máquina, né? Máquina a gente entende também manutenção. Tem gente que separa. Então seria problemas relacionados à manutenção do seu maquinário. Feito isso, você tem lá descrito as possibilidades em cada um desses M's de estar ocorrendo algum problema, alguma situação que está impactando, que está causando esse problema, e aí você vai escolher aquele que é o mais possível de ser o culpado para acontecer o problema. Aí você vai utilizar outras ferramentas, né? Como eu falei, a navalha de Ockham é um excelente exemplo para usar nesse caso. Você pega aquele principal e começa a
a aplicar outras ferramentas também, por exemplo, os 5 porquês, para saber por que aquilo está acontecendo. Você percebe que a espinha de peixe, ela é uma ferramenta que se usa de outras ferramentas, né? Você primeiro usa o brainstorming para poder levantar as possibilidades de cada M. Você usa os 5 porquês quando você escolhe uma das possibilidades para entender por que aquilo está acontecendo e por aí vai.